Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre essa entrevista que deu o Eduardo Tagliaferro e afirmou que a pretensão do Alexandre de Moraes é se tornar presidente da República, que ele planeja em 2030 pedir demissão, exoneração do cargo de ministro do STF e disputar a presidência. Será que é viável isso? Será que ele seria um nome viável? Olha, eu vou te falar uma coisa, eu não acho estranho isso não, tá? Porque como eu falei para vocês, esses juízes que agem muito politicamente é porque no fundo queriam ser políticos. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Barroso queria ser político, que o Gilmar Mendes queria ser político. O Flávio Dino claramente se vê como uma solução para a esquerda no Brasil depois do Lula. Claramente ele tem essa visão, né? Então eu não descarto que o Alexandre de Moraes de fato pense em ser presidente da República. Isso explicaria algumas coisas do comportamento dele. E eu falo um negócio para vocês, eu acho que hoje, depois dessa pancada que ele tomou dos Estados Unidos, ele não tem mais condições, não tem mais viabilidade para ser presidente. Mas a figura dele como presidente, no início desse processo, quando ele começou essas arbitrariedades todas, isso não é uma coisa de se descartar não, tá? Ele tem o perfil que o pessoal aqui no Brasil gosta, o cara durão e coisa e tal, que vai resolver os problemas. Imagina se o Alexandre de Moraes fala pro povo brasileiro que, olha só, vou tratar a bandidagem aqui no Brasil igual eu tratei o Bolsonaro, caçando a qualquer custo, botando todo mundo na cadeia e foda-se, e não quero nem saber, deixa devido processo legal que se dane, vão prender todo mundo, bandido bom é bandido morto e não sei o que lá, esses papos todo. O Alexandre de Moraes é bem capaz de encarnar esse espírito que, mais uma vez, a população brasileira acha positivo isso, gosta desse tipo de coisa. Essa notícia foi sugerida por O Governo Humano Está no Fim, Peter, porque assistir a cápsula é tão bom, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a pretensão do Alexandre de Moraes é ser presidente da República, disse o Tagliaferro. Ele fez uma entrevista com o pessoal da Gazeta do Povo, né? A Gazeta do Povo agora tem um canal que faz entrevistas e coisa e tal, e estava falando com o Tagliaferro. Em determinado momento, ele disse que, olha só, a pretensão do seu ex-chefe é ser presidente da República. E, de novo, não descarto não aqui. Ele disse ter ouvido da chefe de gabinete de Moraes, a tal da Cristina, não sei das quantas, que o ministro quer ser presidente da República. Essa é a intenção dele. Não nessa eleição, provavelmente na outra, 2030. Ou seja, isso explica várias coisas dessa linha que o Alexandre de Moraes está seguindo, né? Como eu falei para vocês, em termos de perfil pro eleitorado, ele é encarna o cara durão, que vai ser duro contra a bandidagem e coisa e tal. Por exemplo, lembra que eu falei que o Derrite é um cara que pode incorporar esse tipo de coisa aqui no Brasil também? O Bukele, a população brasileira gosta desse tipo, que diz que vai pegar o criminoso e vai prender e coisa e tal. E faz todo sentido do mundo ele eliminar o Bolsonaro enquanto competição, porque a verdade é que o Bolsonaro está mais ou menos nessa mesma toada, né? O Bolsonaro não é tão durão, o Bolsonaro tem muito mais jogo de cintura, muito mais respeito pelos direitos humanos do que o Alexandre de Moraes. É verdade que algumas declarações do Bolsonaro e de algumas pessoas ligadas ao Bolsonaro costumam fazer esse negócio de falar de bandido bom e bandido morto e coisa e tal, mas o próprio Bolsonaro, se você reparar, é um cara que sempre reforçou essa importância dos direitos humanos e coisa e tal, né? E agora é vítima justamente dessa perseguição implacável do Alexandre de Moraes. É exatamente para evitar perseguições como essa que o Bolsonaro está seguindo, é que direitos humanos é importante, né? A pessoa ser acusada de alguma coisa não quer dizer que ela tenha feito aquela coisa de verdade. Enfim, isso aqui faz sentido, para pensar. De novo, agora o Alexandre de Moraes não tem mais chance. Ele já está numa posição de que ele já ganhou o ódio de parte significativa da população brasileira, além do que todos esses problemas que ele tem criado com os Estados Unidos, ele vai gerar um problema muito maior no futuro. Então eu não acredito que o Alexandre de Moraes tenha capacidade agora de concorrer para a presidência da República, mas faz todo o sentido do mundo isso que o Eduardo Tagliaferro fez, que no início do processo, veja, ele já vem desrespeitando os direitos humanos, desrespeitando o devido processo legal, desrespeitando um monte de coisa já há muito tempo. Não é coisa de agora, não. Já há muito tempo que ele vem fazendo esses desrespeitos, esses exageros e coisa e tal. E dizem que mesmo na promotoria lá em São Paulo, ele sempre teve esse tipo de perfil, né? Perfil de perseguidor e coisa e tal, que não tá nem aí para devido processo legal. Perfil de bandido bom é bandido morto, exatamente. E, mais uma vez, eu falo para vocês, se você pegar as aspirações da população brasileira, o brasileiro médio sente muita falta de segurança, né? O Brasil é um país ainda muito inseguro, você vê muita bandidagem na rua, você vê muito traficante, muita coisa desse tipo. Então, uma pessoa que tenha esse perfil de, vou mandar prender todo mundo e foda-se, não sei o que lá,
é uma pessoa que teria chance aqui no Brasil, tá? Eu acho que o Alexandre de Moraes teria mais chance que o Flávio Dino. Num primeiro momento. Eu acho que nesse momento agora, no ponto em que a gente está agora, ele não tem mais chance. Por que ele não tem mais chance? Como eu expliquei para vocês, essa punição dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes afetou ele muito mais do que na questão de não ter cartão de crédito, ou eventualmente ser proibido de usar a conta, ou uma coisa assim, né? Afetou muito mais ele, por quê? Porque no final das contas ficou marcado ele como errado. Esse é o ponto central dessa história. Todo esse processo do Bolsonaro caminhava até aqui para uma condenação tranquila do Bolsonaro, sem nenhuma dúvida, né, e a condenação a muitos anos de cadeia, dezenas e dezenas de anos, sei lá, 1 milhão de anos de cadeia, uma coisa assim, uma pena absurda, né? Justamente para tirar o Bolsonaro da cena política, né? O Alexandre de Moraes precisa tirar o Bolsonaro da cena política porque ele pretende ocupar esse nicho de autoritário, de durão, de ditador, que quer fazer segurança e não sei o que lá. Então ele precisava tirar o Bolsonaro disso daí. Então explica muita coisa nessa história, né? A gente sempre vinha falando que essa briga do Alexandre de Moraes claramente tem a ver com o PSDB. Ele queria que voltasse o PSDB, voltasse a centro-esquerda. Mas você pode entender perfeitamente sendo também um desejo pessoal dele de se tornar presidente. Faz todo o sentido do mundo, né? Ele querendo ser o presidente da República. Ele não quer reviver o PSDB, ele quer ser o novo PSDB, da mesma forma que o Dino quer ser o novo PT, né? O Flávio Dino é a mesma coisa, o Flávio Dino claramente tem ambições políticas. E veja, uma coisa que faz diferença é que é verdade que os ministros do STF têm muita bajulação, tem muito luxo, tem muita gente fazendo política com eles são muito bajulados e coisa e tal, mas a verdade é que políticos são bajulados ainda mais, tá? Um presidente da República, um ministro, como o Flávio Dino foi governador do Maranhão e coisa e tal, a bajulação é ainda maior, é uma coisa muito mais próxima, né? Porque você está realmente ali na ponta de lança de fazer os negócios, de criar a obra para aquele bairro, para aquela comunidade, não sei o que lá. E esse tipo de poder, cara, é inebriante, cara. Poder é uma coisa boa. Não dá pra você falar assim, ah, não, se fosse eu não faria isso. Eu seria bonzinho, não faria nada disso. Meu amigo, tu faria provavelmente até pior no final das contas, cara. É complicado. Poder é um negócio complicado, realmente. Então, eu já falei para vocês que eu não descarto não que o Flávio Dino queira ser justamente alternativa ao Lula. Tanto que ele entrou com esse negócio de perseguir a corrupção nas emendas parlamentares, de perseguir os parlamentares, isso muita gente tomou como sendo ajuda ao Lula, e talvez tenha sido planejado como ajuda ao Lula no primeiro momento, mas a verdade é que isso prejudicava o Lula, e o Flávio Dino continuou fazendo isso, talvez justamente porque tivesse essa intenção de ser o substituto do Lula. Ele sabe que o Lula não vai durar mais muito tempo, talvez o Lula ainda tente a reeleição esse ano, mas depois disso não tem mais jeito, a esquerda vai precisar de alguém, a esquerda não tem ninguém. O Flávio Dino pode, como ministro do STF, capturar essa aura de substituto do Lula e tentar, depois que ele sair do STF, ele pode pedir renúncia a qualquer momento, tentar emplacar essa carreira política dele. Mas eu não acredito que o Flávio Dino tenha essa capacidade, porque, embora ele vá agregar muita gente da esquerda, ele não tem esse apelo muito grande da população brasileira. A população brasileira é de direita, é conservadora, é religiosa, e o Dino meio que ferra com isso, ele não tem essa chance. O Alexandre de Moraes tem, ou pelo menos tinha, tá? Agora eu não acredito mais que ele tem, mas no momento ele tinha essa ambição. Isso explicaria muito das ações do Alexandre de Moraes, essa perseguição toda ao Bolsonaro. Até antes de ser pressão do PSDB ou querer salvar alguma coisa, é ele próprio querendo fazer a carreira dele, né? Para Tagliaferro, o ministro já manda mais no país do que o presidente Lula. Eu não tenho dúvida disso não, tá? Manda mesmo. A pretensão dele é sim governar o país, é sim ser majoritário do Brasil. A gente sabe hoje, dentro do seu poder com a caneta, que ele manda mais que o presidente da República, mas ele quer mais, ele não se contenta com isso. É um narcisista e psicopata. Eu diria mais do que isso. Ele pode estar imbuído nesse momento do discurso de que vai salvar o mundo da direita autoritária do Bolsonaro e do Trump, de não sei o que lá, propondo uma outra direita, né? Uma direita que não seja autoritária. Só que o exemplo que ele está dando nesse processo é de mais autoritarismo ainda, é ainda mais autoritarismo no final das contas, né? Então eu acho que agora ele já se fudeu com esse negócio do processo da Magnitsky, coisa e tal, não tem nenhuma chance para ele, mas essa proposta dele de ser presidente da República, isso explica realmente muita coisa da posição dele. Eu acho que agora não tem mais nenhuma chance não, mas faz sentido.